Olá pessoal, o tema da aula de hoje é trajetória. Então, o objetivo da nossa aula vai ser compreender o conceito de trajetória no cotidiano. Então, para isso, eu coloquei aqui no slide uma imagem do Google Maps, onde eu fiz a trajetória de Brasília até Bahia. Então, essa trajetória eu tenho duas opções. Primeira opção, linha azul, eu ir de carro de Brasília até Bahia. Segunda opção, eu ir de avião de Brasília até Bahia. Então, de carro ele tem que seguir a pista, né, a rodovia, então você vê que é um percurso cheio de curvinha, né? E de avião ele faz uma linha reta. Então, toda vez que a gente falar de trajetória, a gente tem que lembrar do referencial, tá? A gente só descreve uma trajetória de acordo com o nosso referencial. Então, se eu estou num satélite que fez essa imagem aqui, eu estiver olhando para a Terra aqui em cima do Brasil, eu quero saber qual é a trajetória que o automóvel fez. A trajetória vai ser esse percurso em azul aqui, ó. É por onde o corpo, né, o automóvel passou. Vai ser todo o percurso azul. Esse, no meu ponto de vista, olhando lá do satélite. Agora, se eu tivesse de avião, qual que seria a trajetória que o móvel fez aqui, que o avião fez? Então, ele saiu de Brasília e faz uma linha reta até a Bahia, tá? Por que eu falo que depende da referência? Então, a minha referência é eu no satélite tirando a foto. Porque se eu tivesse de lado, como é que eu vejo a trajetória do automóvel de lado? Então, pensa que eu estou na calçada lá e o carro está passando, ó. Então é uma trajetória retilínea. O automóvel vai passar como se fosse uma linha reta. Se eu estiver subindo ou se eu estiver descendo, mas a trajetória, no meu ponto de vista, se estiver na calçada, vai ser como se fosse uma linha reta. Ou a trajetória, no caso se eu fosse de avião, seria dessa forma. Ó. O avião ele sobe lá em Brasília, né? Voa, vai estar no ar e depois ele desce, ó, ele faz uma parábola. Então é uma trajetória curvilínea aqui, né? Então olha que engraçado, eu tô observando o avião subir e descer. O avião não faz uma trajetória retilínea igual no Google Maps, ó, que ele vai numa linha reta. Não, se eu estiver observando de lado, o avião ele sobe, né? E depois ele desce, ele faz uma curva. E o automóvel que visto de cima ele faz uma trajetória cheia de tracinhos, né? Como se fosse junção de vários segmentos aqui. Se eu olhar ele de lado, ó, ele faz uma curvilínea, desculpa, é um movimento retilíneo, né? Então a trajetória é a gente observar de um determinado ponto, que é a referência, qual que é o movimento que o determinado corpo fez, né? Nesse daqui é uma reta, neste o avião é uma curva. Tá bom? Então, a trajetória a gente observa todo o movimento do corpo num determinado espaço. E a gente tem que lembrar da referência. A gente tem que ter uma referência para determinar a trajetória também. Beleza? Então, essa videoaula é só isso. Valeu!